Tem chance não. Ele vai começar amanhã, tá, Elan? Com um trio de ataque: Luiz Henrique, Samuel Lino, que o Papa já tá desesperado também, igual o Bandeira, e o Richarlison. Foi. Eles fazem de sacanagem mesmo com o Flamengo. Já fazem de sacanagem. Tudo que acontecer é o Samuel Lino jogar só na Bolívia, jogar na altitude. Aí os caras levam ele para jogar na altitude, não joga no Maracanã, mas joga na altitude. Aí é esculacho, né, meu irmão? Aí... Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil discutindo esse jogo da seleção brasileira, onde o Flamengo, né, segundo muita gente, o Flamengo aí está sendo grande prejudicado, sempre como sempre, né? Como sempre o Flamengo é prejudicado, né? Os caras levam Samuel Lino, não coloca para jogar no Maracanã, como o Paparazzo mesmo falou, né? Onde ele está mais adaptado, onde ele está mais preparado, onde é que ele está junto da sua torcida, mas não, leva o cara para jogar lá na altitude, né? Quer dizer, uma altitude não, né? Mais do que altitude, né? Para desgastar, para... tomara que o jogador volte pelo menos inteiro, né, pessoal? Geralmente o Flamengo acho que é o clube mais prejudicado quando se fala de seleções, né? Não só a brasileira, mas qualquer seleção. O Flamengo é sempre o principal clube prejudicado, né? Dessa vez, Arrascaeta voltou, Varela voltou já lesionado. Aí agora tem Samuel Lino, que é um dos principais, eu me atrevo a dizer, e nesse momento é o principal jogador do Flamengo, né? Vai jogar esse jogo aí que pra mim é um absurdo, mas parece que Carlos Ancelotti tá gostando, né, do desempenho de Samuel Lino frente à seleção brasileira. Sem sombra de dúvida, pra mim ele é muito mais jogador do que Martinelli, né, pessoal? Vamos ser realistas, né? A gente depender de ganhar uma Copa do Mundo foi dos pés de Martinelli, pessoal. Agora aí é o fim. Para mim é o fim. Se você depender de Martinelli para ganhar uma Copa do Mundo, não ganha não, né? Mas vamos ver o que a imprensa tá falando aí. Créditos do vídeo, placar, TV, link na descrição. Vamos acompanhar, pessoal. Amanhã não. Tem chance não. Ele vai começar amanhã, tá, Elan? Com um trio de ataque: Luiz Henrique, Samuel Lino, que o Papa já tá desesperado também, igual o Bandeira, e o Richarlison. Foi esse o trio de ataque que o Ancelotti treinou nesses 2 dias aí, visando esse jogo contra a Bolívia. O Luiz Henrique, que agradou bastante o Ancelotti no primeiro jogo, mas na entrevista coletiva o Ancelotti falou assim: é um jogador muito determinante, um jogador de muita qualidade, entrou fresco, com o adversário já cansado, então ele já vai colocar o Luiz Henrique ali num jogo duro, jogo de altitude intensa, né, para começar jogando. Mas acho que o Luiz Henrique também ganhou uma moral com o Ancelotti, viu, depois do que ele fez lá contra o Chile. Mas o trio de ataque é esse. Não sei se o Papa ficou muito feliz aí com o Samuel Lino titular. Ficou, Papa? Pô, absurdo, cara, absurdo. Tem que dar a vida, hein? Sacanagem. Eles fazem de sacanagem mesmo com o Flamengo. Já fazem de sacanagem. Tudo que acontecer é o Samuel Lino jogar só na Bolívia, jogar na altitude. Aí os caras levam ele para jogar na altitude, não joga no Maracanã, mas joga na altitude. Aí é esculacho, né, meu irmão? Aí... O Ancelotti vai escalar... Olha só, você leva um jogador, não usa no Maracanã, que é onde ele está acostumado a jogar, mas vai levar para jogar na altitude. É brincadeira, hein? Então ele tá fazendo isso aí só pra sacanear o Flamengo. É pra isso, né, Bandeira? A CBF contra o Flamengo. É isso, né, Garone? Mas vocês acham que não? É tudo contra todos, cara. O Vitinho vai ser titular também, mas é tudo contra o Flamengo. Fabrício Bruno também, tem jogo quinta. Eles estão achando que o Fabrício Bruno é do Flamengo. Né? O Caio Jorge já lesionou. Só pra fechar esse tema, essa situação tá rendendo lá na Espanha, tá? Porque os jornais lá na Espanha estão dizendo que o Ancelotti está poupando o Real Madrid. Vai lembrar que o Ancelotti não convocou nem o Vini Júnior, nem o Militão, nem o próprio Rodrigo, são jogadores que ele já conhece, etc. E aí convocou o Rafinha jogou bastante lá no Maracanã, vai levar o Rafinha também para jogar na altitude, não deve começar como titular, mas deve ser utilizado. E o pessoal lá do Barcelona tá muito na bronca com o Ancelotti, dizendo que ele está poupando o Real Madrid e prejudicando o Barcelona, Elan. Tá bom, titular, eu adorei. Eu acho que justificou, né? Eu acho que, acima de tudo, é uma questão de merecimento, de meritocracia do que a gente viu no primeiro jogo. Eu acho que o Luiz Henrique foi o destaque do Brasil no primeiro jogo, mesmo tendo jogado ali só a meia hora final.
Tirando essa parte do vai prejudicar o Botafogo, o Vitinho jogar, vai prejudicar o Flamengo, vai prejudicar o Real Madrid, todo mundo de uma certa maneira vai se sentir prejudicado porque seu jogador vai jogar na altitude. Mas eu queria ver, na verdade, Samuel Lino e Luiz Henrique jogando, iniciando o jogo de 90 minutos a nível do mar, ou que, ainda que não fosse na altitude, né? Assim, eu queria ver os dois, mas eu também não acho que seja o melhor jogo para você tirar algo ali de realmente proveitoso dos dois, né? Se tem um jogo, o pior jogo talvez para você fazer uma análise, seja de Luiz Henrique, Samuel Lino ou de qualquer outro jogador, é um jogo na altitude, né? Então, assim, acho que o jogo para teste realmente, para você ver o jogador, o quanto que ia pesar ou não ia pesar a camisa, era o jogo do Maracanã, né? O jogo na altitude, talvez o Ancelotti nem ele tenha essa noção do que ele vai enfrentar ali de fazer essa partida na altitude, né? Ele não tem esse conhecimento, não está habituado com isso também. Então, acho que é algo muito ruim. É muito mérito do Luiz Henrique ganhar essa titularidade para esse jogo. Acho que Samuel Lino, sim, deveria ter sido utilizado na partida do Maracanã, até pelo apelo que tem de ser um jogador hoje do Flamengo, atuando ali o tempo todo no Maracanã. Seria bom para o torcedor ver e ter essa conexão, mas eu queria ver os dois, na verdade, jogando num futebol mais comum, num nível normal de futebol, sem ser numa altitude como essa, né? Mas, de toda maneira, espero que os dois consigam ir muito bem e que isso não pese, caso não consigam ir bem, isso não pese numa futura convocação. Porque o Luiz Henrique, para mim, foi o dono da partida, o cara que mudou completamente o panorama no último jogo. E o Samuel Lino poderia ter muito bem entrado na vaga do Martinelli ali, que não fez um grande jogo. Então acho que eu gostaria de ver os dois, sim, começando como titular, mas em outro jogo, né? Além desse, e acho que vão ter oportunidade mais pra frente, fora das eliminatórias, quando começarem os amistosos também do Brasil. Legal, deixa eu ver então aí, Aí sim, posição completamente diferente, características totalmente diferentes. Andrés é mais um terceiro homem de meio campo, um meia, o Jorginho é um primeiro volante, até segundo volante ali. Tem muita qualidade com a bola no pé, mas, por exemplo, um dos pontos fortes do Andrés Pereira é finalização. O Jorginho já é um jogador que não finaliza muito por característica mesmo. É diferente. Bom, gente, fala de Felipe Luiz aí. Como é que tá essa história? Tá parado, tá engessado, o cara não quer conversar agora? Qual é a situação envolvendo a renovação do Felipe, que só tem contrato até o fim do ano, né, Raíza? Até o final do ano, exatamente. A informação que eu tenho, Ilan, é que o Felipe, ele tá ali conversando devagar, mas ele também está muito focado nesse momento decisivo da temporada, quer deixar as coisas mais para frente, né? Quer deixar esse papo, acelerar esse papo de renovação mais para o final da temporada. O Flamengo tenta ali dar uma espetada, vamos falar agora, vamos resolver isso agora, mas o Felipe está muito focado no que vem acontecendo nessa temporada. Agora são jogos cada vez mais decisivos, né? E ele quer ficar 100% focado nisso. Eu acho que o Flamengo vai ter que esperar um pouquinho para voltar a acelerar esse tema da renovação com ele, né, Papa? Não sei se você tem essa informação também. Cara, o que eu soube é que ele quer renovar, tá? E aí foi a informação que eu recebi, que ele quer renovar, que não tem nada de recusar. Andaram falando que ele tinha recusado a proposta do Flamengo, não recusou porque ele não avaliou e não respondeu, tá? Isso. Então ele quer ficar no Flamengo, tá? Ele conversou com uma fonte nossa aqui da Placar, que ele tem interesse de, pelo menos ele garante que ele fica pelo menos mais um ano, tá? Ele tem interesse em ficar no Flamengo. Ele até gostaria de ter um contrato com um gancho para mais um ano, tipo, um ano e mais um, né? Então ele tem interesse mesmo de ganhar experiência no futebol brasileiro, de ganhar títulos, de fazer história antes de sair. É mentira que saiu aí na imprensa, que teria imprensa, né? Alguns portais aí que trouxeram que o Bayern teria feito proposta ou procurado o Felipe Luiz. Não teve nada, ninguém procurou o Bayer Leverkusen, né? Que falaram que estaria interessado no Felipe Luiz. Não tem nada disso, tá? O Felipe, ele realmente está com moral no Flamengo, está com moral no futebol brasileiro, mas o foco dele total é o Flamengo, não tem nenhuma outra situação acontecendo. É exatamente isso que a Raíza falou, ele está com calma. Com certeza, pessoal, quer deixar para o final da temporada, né? Caso o Flamengo ganhe o Brasileirão ou Libertadores, né? Se valoriza, né? E você sabe, quando se valoriza, o salário deve talvez até dobrar ou triplicar, né? Eu não sei o salário ao certo, né, do Felipe Luiz hoje, mas acho que ele não ganha tanto assim, até porque ele subiu
das categorias de base direto para o profissional. Com certeza o Flamengo não fez salários astronômicos, né? Mas o que ele vem mostrando, o que vem mostrando de rendimento, desempenho do clube, sem sombra de dúvida, vale a pena, né, renovar, quem sabe aí por mais 2 anos, no mínimo 2 anos, né? Ele quer primeiro se dedicar a conseguir o melhor possível na temporada e no final ele vai conversar com a tendência só de fechar com o Flamengo. Vai conversar, olha, eu quero isso, quero aquilo, acho que é interessante isso e tal, e vai fechar com o Flamengo. Não é nenhuma loucura que ele vai pedir valores altos e tudo mais, não, ele vai conversar com o Flamengo. É óbvio que deve pedir uma valorização, mas o Flamengo pode ficar tranquilo que o que chegou para mim é que realmente ele está interessado em continuar no clube. A gente teve aí também hoje, acho que é uma informação importante da gente trazer, que o Flamengo, né, foi o jornal o Globo que trouxe, eu confirmei essa informação, que o Flamengo realmente está procurando a Adidas para melhorar ainda mais a situação financeira e as receitas do clube. O Flamengo entende que a Adidas pode melhorar o contrato e aí o Flamengo está em busca desse contrato melhor. Aí vi muita gente falando assim, vai para Nike, vai para Puma, a camisa do Flamengo ia ficar bonita de Nike, de Puma. Não, o Flamengo não está tentando nem ameaçando. O que me passaram é que o Flamengo em momento algum chegou com tom ameaçador para a Adidas. O Flamengo de forma alguma chegou pensando, vou mudar para outra empresa, vou mudar para isso. Não, o Flamengo apenas procurou. Tá? O Flamengo está procurando a Adidas para conversar sobre uma possibilidade de melhorar o contrato, né? E aí, dentro desse contrato, tem uma série de outras coisas que não chegaram a me explicar, mas que algumas reclamações, que eu não entendo exatamente o que é, mas algumas reclamações que o Flamengo tem com relação à Adidas, acredito que seja questão de distribuição e tudo mais, mas eu acho que o Flamengo e a Adidas estão conversando para melhorar ainda mais esse contrato e aí aumentar muito a receita do clube, né, Raíza? Claro, o Flamengo entende, Papa, que tá num patamar acima daquele momento em que conversou sobre a renovação com a Adidas. Tem a marca expressiva desse novo contrato de patrocínio master, por exemplo, tem outras coisas sendo negociadas, então o Flamengo entende que precisa abrir esse caminho para conversar com a Adidas para melhorar o contrato, no aspecto financeiro, no aspecto também de distribuição. Há algumas insatisfações realmente com algumas situações pontuais, que é coisa contratual, né, mas que isso acaba atrapalhando um pouco, segundo as pessoas que eu vi dentro do Flamengo. Me falaram o seguinte, Papa, muitas vezes o Flamengo lança uma camisa e aí tem que vender edição limitada, porque a camisa, eu não tô falando de camisa 1, 2, 3 não, tá? Tô falando de camisas especiais, porque essas camisas, elas chegam aqui em menor número. Recentemente, o Flamengo lançou um casaco muito legal, né? Parecido com o manto número 3, e teve que vender de forma limitadíssima. Foram só 18 peças por loja, por conta de um problema de distribuição da Adidas. Chegaram um pouco mais, tá, Raíza? Chegaram um pouco mais, chegaram 40 por loja depois. O Flamengo iam ser 18, o Flamengo assim chegaram 40, né? Mas mesmo assim é um número absurdo, né? É um número muito baixo, exatamente, é um número muito baixo para que o Flamengo entende que isso acaba atrapalhando em algumas situações, então o Flamengo quer também conversar com a Adidas sobre isso para ter melhoria nessas questões. Pois é, pessoal, o Flamengo aí, a mídia discutindo que o Flamengo Samuel Lino podendo ser titular com a camisa do Brasil, né? E eu concordo plenamente com o Paparazzi aí. O Flamengo sempre é o clube prejudicado. Eu não vejo a CBF ajudar o Flamengo em nada, né? Pelo contrário, quando você vai analisar, tudo que a CBF faz prejudica o Flamengo. Mas é tudo, pessoal. Tudo. Tudo que faz prejudica o Flamengo. Em convocação de jogadores. Jogador vai para a seleção, é lesionado. Mas não é só a seleção brasileira. Seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção... Todas as seleções. Flamengo, pronto. Arrascaeta e Varela voltaram da seleção uruguaia, né? Ok, Arrascaeta não sofreu nada, tudo ok. Mas, em compensação, Varela lesionado. Aí
Samuel Lino é convocado, não entra no jogo do Maracanã. É o jogo que todo torcedor do Flamengo esperava que ele entrasse, né? Até porque se pode mostrar alguma coisa, era nesse jogo do Maracanã. A gente não pode tirar de base nenhuma esse jogo da Bolívia. Altitude, né? Altitude, bem altitude, né? Então, o cara vai ser colocado à prova de fogo no jogo desse aí, que pra mim, eu acho que ele não deveria ter sequer pensado em colocar, né? Mas, como muitos estão dizendo aí que tanto Luiz Henrique como Samuel Lino está sendo um dos destaques, são 2 destaques dos treinos, ele vai aproveitar para fazer esse teste. Mas, como eu disse, não dá para tirar de teste. Se ele for tirar de teste esse jogo aí, felizmente, não tem como, pessoal. Não tem como os caras saírem bem, né? Altitude. A gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que funciona a altitude, né? Então, vamos aguardar, né? E sobre a questão aí de renovação do Felipe Luiz, né? Inclusive a gente até trouxe isso. Como eu digo, renovação de contrato é complicado, pessoal. Complicado, né? É porque geralmente os jogadores, né? Os jogadores, treinador, espera ser resolvido durante a temporada, né? Por exemplo, Felipe Luiz não vai querer renovar o contrato nesse momento. Ele vai querer esperar para ver como é que vai finalizar essa temporada, né? Caso se vá bem, vai subir o seu salário, né? Sem sombra de dúvida, né? Ele vai querer ter justificativa para aumentar o salário, né? Nesse momento ele não tem tanta justificativa assim, né? Então, por isso que a gente diz que muitos dizem que ele quer ficar, né? Mas muitos dizem que ele já tem ali interesse do Atlético de Madrid, Bayer de Leverkusen, como vocês viram aí. Mas muitos dizem que ele quer ficar no Flamengo aí no mínimo por mais 2 anos, né? Tomara, né? Um cara que se identificou bastante com a camisa do Flamengo desde o primeiro dia que ele chegou no Flamengo, né? É um jogador importantíssimo. É um jogador que chegou, jogou e agora como treinador é um treinador importantíssimo também, né? Então a gente espera aí que, quem sabe, né? Quem sabe ele não fica aí no Flamengo depois de o título, né? Depois do título do Campeonato Brasileiro, depois do título da Libertadores, né? Vai se valorizar, seu salário, sem sombra de dúvida, o Flamengo vai colocar nas alturas e a gente espera que ele fique, né? Ficar aí mais 2 anos, que eu acho que ele tem muita coisa ainda a aprender, né, pessoal? E Felipe Luiz é aquele treinador, pessoal, que ele tem a consciência, ele sabe que não é a hora certa de sair, ele sabe que se sair desse momento e for para um clube europeu, pode estar queimando etapas, né? Então, sem sombra de dúvida, talvez seria melhor ele continuar aí no Flamengo por mais 2 temporadas, né? Até porque no Flamengo ele vai ter o melhor elenco, seu salário vai estar muito bom, sem sombra de dúvida, vai ter o melhor elenco, vai ter a melhor estrutura, os melhores jogadores, disputando as principais competições, né? E disputando como favorito, né? Eu acho que isso aí é o mais importante, né? Sem sombra de dúvida, né? Sobre a questão aí do Flamengo e o patrocínio de camiseta, né? Adidas, né? Eu acho que o corintiano não tá gostando disso, né? Porque eu vi a imprensa paulista aí bater nos peitos, dizer que o Corinthians fechou o maior patrocínio. O Corinthians é sempre assim. Ele vem, bate no peito, diz que o Corinthians fechou o maior patrocínio da história, né? O maior patrocínio master. Aí o Flamengo vai lá e desbanca. Aí ele vem a público e diz que o Corinthians fechou o maior patrocínio de material esportivo da história, né? Aí agora o Flamengo já tá... Ok, eu até entendo, né? O Flamengo fez um contrato, já vai completar 4 anos, né? O Corinthians renovou agora, né? Com certeza os valores são bem melhores do que na época do Flamengo, né? Inclusive foi da época de pandemia, se eu não me engano, esse contrato. Então, sem sombra de dúvida agora que o Flamengo vai renovar, o Flamengo vai querer ali valores, pessoal. Você não tenha nem medo que vai ficar inferior ao do Corinthians. Vai ficar bem superior. Mas é bem mesmo, pessoal. O Flamengo hoje, vocês viram aí, né? Apesar de todos os empecilhos, né, da marca da Adidas por fornecer o material, o Flamengo ainda é o clube que mais vende camisetas no futebol brasileiro, né? É cerca de 2 milhões de camisas, mesmo faltando as camisas, né? Mesmo faltando, o
Flamengo é o clube que mais vende camisa, é o clube que é mais procurado, né? Por material esportivo é o Flamengo. Então, acho que na hora de sentar, na hora de ver como é que vai ficar esse contrato, decidir como é que vai ficar esse contrato, tem algumas cláusulas ali para ser reajustado, né? Primeiro, os valores, né? Depois, ser mais ágil na produção, fornecer mais material esportivo, né? Eu já vi loja, marca de material esportivo reclamar porque não vende, né? Já as do que fornece do Flamengo, o Flamengo reclama porque não tem o material para a torcida comprar, né? Você vê como é a grandeza do Flamengo, pessoal. Não é que a Adidas está reclamando, é que o material está ficando encostado, que não tem consumidor, não. É o Flamengo que está reclamando a Adidas, pessoal. O Flamengo está reclamando a Adidas que o material não tem para o torcedor comprar. Pela primeira vez eu vi isso no futebol, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.